Bom, acabou o tempo, como eu disse, né? Vamos lá. Então, repetindo o exemplo. O governador demitiu-se de suas funções. Vamos olhar para o verbo, tá? Demitiu-se. Então, ele tá fazendo o quê? Ele está praticando a ação de demitir. Mas demitir quem? Ele mesmo. Então, ele sofre a ação de quê? De ser demitido. Então, o que acontece aqui dentro? Ele pratica e sofre, os dois ao mesmo tempo. Então, que tipo de voz eu tenho? Eu tenho uma voz reflexiva, ok? Porque ele praticou a ação de demitir e sofreu a ação de ser demitido de suas funções. Então, olha só, o governador demitiu-se de suas funções, praticou a ação de demitir, só que quem sofreu a ação foi ele mesmo, ok? Então, essa é a voz reflexiva. Uma coisa importante aqui, interessante, que eu coloquei como observação. Vou apagar esse exemplo para a gente trabalhar com o, ok? Vamos lá. Só um segundo. Vamos lá. Observação. A voz reflexiva pode exprimir reciprocidade quando o verbo estiver no plural. O que é algo recíproco? É algo que você faz e que recebe em troca. Mas essa reciprocidade, ela acontece com outra pessoa. Por exemplo, o amor do casal é recíproco, ou seja, tanto ela ama quanto ele, tá? Então ela ama, mas ele também ama. Então veja, ela tem a capacidade de amar e ele também tem essa mesma capacidade. Então ela pratica a ação de amar, tá? Ele pratica a ação também de amar. Então ambos se amam. Então veja, aí eu tenho uma ação recíproca. Ok? Então veja, a voz reflexiva. Ah, mas aí então não seria só reflexiva? Por que recíproca? Porque recíproca não estou falando de mim apenas. Eu estou falando de uma relação com o outro. Ok? Então eu pratico a ação de amar e sou amada. Né? O outro pratica a ação de amar e sofre a ação de ser amado. Né? Quando eu digo eles se amam, veja, nós temos a ação de ela amar, ele sofre a ação de ser amado, ele pratica a ação de amar e ela sofre a ação de ser amada, ok? Deu para entender essa relação de reciprocidade? Espero que sim. Então, na verdade, a gente pode ter uma voz reflexiva, né? Como o menino feriu-se, ou seja, ele praticou a ação de ferir e também foi ferido. A ação aconteceu como um ato reflexo, né? Ele praticou e sofreu, ok? E eu também posso ter uma reflexiva recíproca, né? Quando o verbo estiver no plural. Então veja, os lutadores, ali eu coloquei quando estiver no plural. Os lutadores feriram-se. Os lutadores feriram-se. Opa, então é só a voz reflexiva? Não. Por que ela é recíproca? Olha aqui, os lutadores. E eu tenho o quê? Um verbo no plural também. Ok? Então tá praticando a ação. Vou botar pratica. A ação de ferir. E sofre a ação de ferir também. Só que um fere o outro. Ok? Então aqui, essa relação do feriram-se aqui é um. Por que recíproca? Um ao outro, ok? Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui. Ah, tá. Olha só. Outro exemplo, pra gente conseguir fechar com tranquilidade. Vamos lá. Os jogadores
jogadores cumprimentaram-se. Tô colocando pequeno pra caber aqui, tá? Cumprimentaram-se. Mas tá tudo na folhinha de vocês. Cumprimentaram-se após vou botar aqui, espremido, a partida. Tá? Então a frase toda é: os jogadores cumprimentaram-se após a partida. O que eu tenho? Tem o verbo aí, cumprimentaram-se, ok? Então vamos lá. Tá? Porque a gente também tem aqueles verbos pronominais, né? Que são os verbos acompanhados de pronomes. Vamos lá. Os jogadores cumprimentaram-se após a partida. Eles estão praticando a ação de cumprimentar. Praticar. E eles sofrem a ação de quê? De serem cumprimentados. Como um cumprimentou o outro, então é uma ação recíproca. Porque você pratica a ação de apertar, né, de cumprimentar o outro sofre a ação de ser cumprimentado. O outro te cumprimenta e você sofre a ação de ser cumprimentado por alguém, tá? Então, os jogadores cumprimentaram. Você tem uma ação reflexiva recíproca, porque eu tenho que mais de um. É uma ação de dois ou mais, de duas ou mais pessoas. No caso aqui, jogadores, ok? Eles cumprimentaram uns aos outros. Bom, aí eu já passei os exercícios na folhinha. Deixa eu só ver aqui se eu quero colocar um outro exemplo. O C, esse Czinho aqui, da voz reflexiva, também pode ser substituído por outro. Até coloquei, ó, o C da voz reflexiva é um pronome reflexivo e possui função sintática, no caso, aí esse era um outro exemplo, objeto direto. Também são pronomes reflexivos. Te, me, nós, vós, você. Olha só, eu. Então o C é o mais comum, mas também pode ter o me, o te, o se, o nós, né, no caso. Eu, qual é a frase? Eu me machuquei. A frase completa é: tu te machucaste. Esse te aí já tá mostrando o quê? Pronome reflexivo. Tu te machucaste? Eu não me machuquei. Então eu tô falando de mim mesmo, né? Eu tô, na verdade, praticando a ação e sofrendo a ação. Então vejam, nesse caso aí, olha só, o C, porque eu queria dar um exemplo, mas vamos lá, a frase é: a criança machucou-se. E aí diz o seguinte: o C da voz reflexiva é um pronome reflexivo e possui função sintática, nesse caso aqui, da criança machucou-se, de objeto direto, tá? Então, aquele a criança machucou-se, quem machuca, machuca alguém. Só que machuca quem? Machucou, se machucou, ele mesmo, ok? Então é um pronome reflexivo. Também são pronomes reflexivos te, me, nós, vós, você ou vocês. E aí o exemplo é: tu te machucaste? Isso é uma pergunta e a resposta foi: eu não me machuquei. Então o que dá uma ideia que é reflexiva, né? A ação de machucar é de ser machucado. Então eu não me machuquei, ok? Tranquilo até aí? Mas de maneira geral, o C é o mais importante, tá? Eu nem diria mais importante, mas é aquele que a gente vê com muito mais frequência. Tranquilo? Bom, essa foi a primeira parte da nossa disciplina, ok? Dentro do nosso conteúdo de vozes verbais. Na semana que vem a gente vai ver como passar da voz ativa para a voz passiva, né? Ou seja, da ação de praticar a sofrer, ok? E também nós vamos trabalhar com a ideia de agente da passiva. Quem é o agente da passiva, né? Eu disse que ele é um termo preposicionado, enfim. E aí o agente da passiva é que ele pratica a ação dentro da voz passiva, tá? Então vejam, esse foi a primeira parte do nosso conteúdo, tá? Essa foi a nossa primeira parte. Na semana que vem nós iremos trabalhar. Lembrando que esse é um conteúdo da nossa prova, não é conteúdo do nosso teste. Eu estou apenas antecipando para que a gente consiga ganhar mais tempo. Porque quando nós tivermos que fazer o teste, a gente já vai ter visto o conteúdo que será dado na prova, que será cobrado na prova. Tranquilo? Bom,
No mais, muito obrigada pela atenção de vocês, ok? Não deixem de fazer, deixa eu repetir as páginas 51 a 54, 80 a 82. Façam os exercícios da folha. É uma folha só, né? Nela contém a explicação e os exercícios, né? Na verdade, só tem um número, né, para ser feito, com 4 questõezinhas, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Ok? Sobrou vocês identificarem a voz em que se encontram as formas verbais das orações. Não tem mistério, ok? E é referente à aula de hoje, claro. E nesse exercício do livro a mesma coisa, tá bom? E eu não posso deixar de falar do nosso livro, tá? A menina que fez a América, ok? No mais, um beijo e fiquem em casa. Até a próxima, se Deus quiser.